oração. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mateus capítulo 13, verso 24, será lido agora e eu oriento você a manter a sua Bíblia aberta para que você confira aquilo que está escrito e compare com aquilo que será dito. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que o Senhor nos ajude a compreender essa parábola, a segunda que estamos estudando nessa série sobre as parábolas de Jesus. Podem sentar. Essa parábola, irmãos, tem uma conexão com a parábola que nós estudamos na semana passada. Essa parábola agora associa o reino de Deus, o domínio de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus em ação, ao trabalho de um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma boa semente que dará bons frutos. E esse semeador, segundo o versículo 24, é aquele que trabalha em prol do crescimento do reino dos céus. É claro que a parábola está falando do Senhor Jesus Cristo. A parábola diz que enquanto esse homem trabalha semeando a boa semente, isto é, trabalhando em corações, e a boa semente aqui são vidas, há um outro reino, o reino das trevas, reagindo a essa semeadura e plantando em meio à seara uma semente ruim. Na parábola anterior, a parábola do semeador, voltem a olhar para Mateus 13, verso 4, a palavra de Deus diz que há uma semente que, caindo à beira do caminho, é comida pelas aves. E Jesus disse que essa é a ação do maligno. Alguém ouve a palavra de Deus, mas Satanás impõe ao seu coração certas preocupações, certos desejos que lhe fazem esquecer da palavra de Deus. Agora, olhem para o verso 19, Mateus 13, 19, quando o Senhor Jesus diz isso: os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas agora, na parábola, chamada de parábola do joio e do trigo, Jesus diz que Satanás não apenas trabalha para roubar a palavra do coração de quem recebeu a palavra, normalmente dando-lhe uma outra agenda, uma agenda desse mundo que se coloca acima da agenda de Deus, como Satanás trabalha mesmo para plantar joio em meio ao trigo. Enquanto Jesus, em sua graça, forma discípulos seus, Satanás planta falsos cristãos no seio da igreja de Jesus. Isso é inevitável, irmãos. Por melhor que seja a igreja, por mais fiel que seja o pastor da igreja, por mais santos que sejam os que frequentam a igreja, a palavra de Deus diz que inevitavelmente, em meio à boa semente que gera bom fruto, em meio a cristãos sinceros, genuínos, tementes a Deus, existirão falsos cristãos plantados por um inimigo do reino de Deus, e nós sabemos quem ele é. A Bíblia o chama de diabo,
de Satanás, de antiga serpente, de inimigo, de acusador. Meus irmãos, como Satanás não pode impedir, ele simplesmente não pode impedir que os verdadeiros cristãos cresçam e deem frutos. Então a estratégia dele, segundo a parábola, essa história de Jesus com fim espiritual, é que ele planta falsos cristãos durante a noite. A noite aqui, relatada na parábola, não tem a ver com desleixo, com omissão. Enquanto o Senhor e os seus trabalhadores, anjos e homens que temem ao Senhor, trabalham com ele, Satanás também está trabalhando. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma cultura em que à noite não havia possibilidade de continuar trabalhando, de iluminar os campos. Então o que Jesus está dizendo ele procurará às escondidas, ele procurará sorrateiramente, ele não fará isso abertamente, como um anjo de luz, como diz a Bíblia, travestido de bondade, Satanás plantará falsos cristãos em meio ao trigo, que é o conjunto dos verdadeiros crentes no Senhor. A parábola nos mostra que há muito joio em meio a muito trigo. Isso não pode ser explicado senão pela ação de um agricultor. Se houvesse um pouco de joio, poder-se-ia dizer que a semente do joio, que é uma semente muito pequena, muito menor que a do trigo, foi espalhada no campo por aves ou pelo vento. Mas a parábola diz algo diferente. Diz que alguém deliberadamente semeou no campo joio no meio do trigo e foi embora. Um ato de maldade, mas um ato deliberado de oposição ao semeador ou ao agricultor do reino de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que tudo isso será revelado no tempo da colheita. A parábola, portanto, é uma parábola escatológica. A escatologia é aquela seção da doutrina cristã que fala do escatom, do fim. São duas palavras de origem grega, escatologia, o estudo das últimas coisas. A palavra de Deus nos fala sobre o tempo do fim, apontando para a colheita final. Porque quem semeia espera colher frutos. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos um vídeo em que há um vídeo muito breve, em que há uma comparação na colheita entre o joio e o trigo. E os irmãos verão que, porque o tempo da colheita virá, nós não devemos considerar que o caos está estabelecido na semeadura do Senhor. Existe o joio e existe trigo, mas o tempo da colheita virá, e então as obras do bom semeador e do mau semeador serão reveladas. É o que Jesus está dizendo. Existe um homem que trabalhou pelo reino dos céus e semeou trigo, plantou pessoas transformadas pelo poder de Deus, plantou gente renovada em Cristo, em meio à seara do Senhor. Mas também existe um mau semeador, um semeador ruim, que plantou o joio, que não dá bom fruto. Nós ainda temos algumas dúvidas. E eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. Irmãos, quando falamos da existência, da coexistência de trigo e joio, precisamos entender biblicamente como devemos lidar com essa constatação. Se nós não formos bíblicos, nós correremos o risco de errar na forma de lidar com o joio que há em meio ao trigo. A palavra de Deus diz que na igreja de Cristo existem falsos irmãos. Segundo aos Coríntios 11, 26, sempre que o cristianismo é acusado de ser contraditório, porque existem cristãos cometendo absurdos, é bom lembrar, irmãos, que numa cidade como Divinópolis, uma cidade grande, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Divinópolis não é uma cidade média, como muita gente diz, é uma cidade grande, tem mais de 200 mil habitantes. Quais lugares estão de portas abertas incondicionalmente para receber todas as pessoas? No clube não é assim. Na agremiação política não é assim. Nas instituições privadas não é assim. Mesmo nas instituições públicas é preciso matrícula, é preciso aprovação. Quantos lugares em Divinópolis estão verdadeiramente abertos para receberem a todos indiscriminadamente? Então, irmãos, é sempre bom lembrar que
As portas das igrejas estão abertas. E existem falsos irmãos na igreja. Segundo aos Coríntios 11, 26, lá no final do versículo, ao falar das lutas que enfrentou, Paulo diz que enfrentou perigos entre falsos irmãos. Não agiam de fato como irmãos em Cristo. Diz Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, que existe também um evangelho falso. Nem todo mundo que diz pregar o evangelho, prega o evangelho de Cristo. Veja Paulo dizendo: admira-me, ó crentes gálatas, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra de Deus diz que existe gente crendo numa falsa justificação. Há uma doutrina bíblica maravilhosa, que é a doutrina da justificação. Cristo, que é justo, morrendo em nosso lugar, nos representou no Calvário, e a justiça dele, o justo pagando por pecadores, nos é imputada quando cremos nele. Então nós confiamos em Jesus e em sua obra, para que sejamos tidos como justos diante do Deus Santo. Mas existe uma falsa justificação, como diz Paulo em Romanos 10, 1 a 4. Pessoas que confiam em si mesmas e não em Cristo, como se fossem boas e capazes de salvarem-se com as suas obras, com a sua moralidade, com os seus atos religiosos. Paulo diz aos judeus, um povo muito religioso: irmãos, falando agora aos cristãos de Roma que tinham origem judaica: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles são religiosos, eles são comprometidos, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra de Deus revela que existe uma igreja falsa. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, isso é ilustrado na revelação de Jesus à igreja de Esmirna. Veja Apocalipse 2, 9, o que Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles se reúnem e dizem que são uma igreja de Deus, mas pelas obras que praticam, eles são a sinagoga de Satanás. A Bíblia também diz, irmãos, que existem falsos ministros, falsos pastores, falsos pregadores do Evangelho. 1 João 4:1, veja o que Paulo está dizendo, veja o que o apóstolo João está dizendo aí, aos cristãos do primeiro século: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos, notem irmãos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A Bíblia diz que no tempo do fim, até mesmo um falso Cristo se apresentará, realizando sinais, curas, milagres, maravilhas aos olhos dos homens. Veja o que nos diz 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 10. 2 aos Tessalonicenses 2:1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, virá o tempo em que tudo que está escondido será revelado, e as sementes ruins, que são os incrédulos, aparecerão, e as sementes boas, que são os crentes genuínos, serão confirmados. Você quer saber, de fato, onde está o falso evangelho, a falsa igreja, o falso pregador? Normalmente envolvidos em ganho pessoal, em riqueza, em glória e em fama. Mas as obras do bom e do mau semeador um dia serão reveladas, e a boa semeadura será confirmada. Vejam o que nos diz Mateus capítulo 7, versos 15 a 23. Mateus capítulo 7, versos 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus diz que Satanás, em meio ao bom trigo do Senhor, tem plantado muito joio. E como a palavra de Deus diz, gente que crê no evangelho falso, gente que crê numa forma de chegar a Deus que é falsa, que não é aquela apontada pela palavra de Deus, igrejas falsas com ministros falsos. Volto a dizer, meus irmãos, olhem para os frutos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: ainda que tenham expulsado demônios, isso te é familiar? Ainda que numa TV aberta você veja cenas de alguém entrevistando possíveis endemoniados, ainda que, como diz o texto bíblico lido agora há pouco, eles tenham realizado maravilhas, ainda que eles tenham profetizado, ainda que eles tenham acertado coisas do futuro e até feito milagres, mas se eles vivem na prática da iniquidade, do pecado, vivem uma vida incorreta aos olhos de Deus, se afastem deles, porque isso é joio. Mas um dia, irmãos, as obras do bom semeador que é Jesus serão reveladas aos olhos de todos, e as obras do mau semeador que é Satanás também serão demonstradas aos olhos de todos. Volto a dizer, sementes ruins são aqueles que até professam o nome de Jesus, mas na verdade não creem, não temem, não se importam. Irmãos, quando vocês ouvirem que algum líder religioso está envolvido com escândalos financeiros, afastem-se desse líder. Não é possível que alguém que ame a Jesus
esteja envolvido o tempo todo com conversas sobre dinheiro, influência, fama, poder, riqueza, isso sempre será evidência de que Jesus deixou de ser o tesouro do coração dessa pessoa. Existe uma falsa igreja segundo a palavra de Deus. Nós concordaremos com esse mundo e diremos que não importando o lugar, se está falando de Deus, está tudo certo? Claro que não. Quando os irmãos estiverem ouvindo falar que num determinado local, autodenominado igreja, existem coisas, irmãos, que pela análise da palavra de Deus são absurdas, não tenho receio em dizer, é uma falsa igreja. E quantas coisas esquisitas nós já ouvimos por aí, coisas, irmãos, que eu não poderia citar nesse púlpito, porque me envergonha, como diz a palavra de Deus, até mencionar o que eles fazem oculto. Isso traz aperto para os crentes sinceros, porque estamos numa época, irmãos, em que a piada da esquina envolve igrejas e pastores, e aqueles que são verdadeira igreja e verdadeiros pastores, precisam saber que um dia a colheita virá, o tempo da colheita está preparado. Quando nós vemos na mídia, e isso de muitos e muitos anos já, as notícias com homens que deveriam pregar o evangelho, envolvidos com esquemas financeiros, irmãos, isso nos deprime, isso nos entristece, porque muita gente que precisa de Cristo, acaba pensando duas vezes se irá numa igreja diante de notícias como essas. Deus tenha misericórdia da nossa igreja e de todos nós, para que não sejamos nós motivo de escândalo, porque um dia, irmãos, um dia as obras do bom semeador e do mau semeador serão reveladas. A semente de joio faz crescer uma planta muito parecida com o trigo, mas chega a época da colheita, e aí dá para saber o que é joio e o que é trigo. Sabe os esquemas de pirâmide financeira? Eu outro dia estava vendo, a Polícia Federal classificou uma região do país, que eu não vou mencionar, porque não acho justo dizer que é apenas aquela região, mas a Polícia Federal encontrou uma região do país que se tornou conhecida pelos esquemas de pirâmide financeira. Centenas de pessoas fazendo isso. E eles enganam muita gente por muito tempo, mas eles não enganam todo mundo por todo o tempo. Um dia o esquema é desbaratado, e sabe-se que aquela pessoa que prometia rendimentos extraordinários em pouco tempo, nada mais era do que um enganador, um mentiroso. Alguns estão presos, inclusive. Um dia, irmãos, as obras de quem semeou o trigo e as obras de quem semeou o joio serão reveladas. Os frutos da colheita é que julgarão a semeadura. Aí Jesus está dizendo na parábola que quando a erva cresceu, versículo 26, apareceu fruto. O fruto de um não dava para negar, era joio. O fruto do outro não dava para negar, era trigo. E como saber o que é joio e o que é trigo? Joio produz somente uma sementinha, que se por engano for processada junto com a semente do trigo, envenena pessoas, causa sérios problemas estomacais e intestinais e pode matar alguns pequenos animais, irmãos. Porque as espigas de joio são muito finas, já que a sementinha não desenvolve um fruto, e ali acaba hospedando um fungo que é muito perigoso. Ainda hoje, nas regiões do mundo em que se produz muito trigo, fala-se muito sobre o risco de o joio ser processado com trigo, porque pode sim prejudicar a saúde das pessoas, como eu disse, principalmente o trato intestinal. Mas o trigo, irmãos, o trigo produz bom alimento, é espiga cheia de mantimento. Vamos ver um vídeo aí que nos mostra a diferença do joio e do trigo. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Esse Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é Acredito o que joio. podemos voltar ao início Esse para é o o trigo. áudio, né? Olhando, Temos o áudio aí, aparentemente não há para que os diferença irmãos nenhuma, ambos que, são como iguais. eu, não são agora onde você familiarizados vê a com uma diferença? lavoura Vamos lá. de trigo, entendam, na prática, o que é joio e o que é trigo. Olha lá, espera aí, ó. Ele é um vídeo curto, mas Achou muito outro joio? interessante. Ó, então esse aqui é um... aqui é o trigo. Esse é o joio, né?
Então, vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, dá uma pregada para aplaudir de pé, hein? Isso é uma lavoura de trigo. Meus irmãos, o trigo bom produz bom alimento. Tudo que você vê lá na padaria é fruto do trigo. Mas o joio produz um veneno no fungo que hospeda, que pode trazer sérios problemas à saúde. Mas não tenham pressa, irmãos. O que o Senhor Jesus Cristo diz é que os servos do Senhor não devem apressar a colheita. O julgamento e a punição finais. Vejam Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. Lucas 9, versículo 51 diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. A parábola contada por Jesus mostra os trabalhadores daquele homem que semeou trigo, ao verem o joio semeado em meio ao trigo, dizendo: Senhor, nós estamos vendo essa semente má que o inimigo plantou. O Senhor quer que a gente saia arrancando esse joio? Jesus, numa passagem com os discípulos por Samaria, e havia uma histórica rivalidade entre os judeus e samaritanos, ouviu isso: o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para matar esses samaritanos? Jesus diz: não façam isso. A época da colheita virá, o tempo em que eles serão julgados e punidos virá. Como dizia Agostinho de Hipona, o trigo pode vir o joio pode vir a se tornar trigo. É por isso que pregamos o Evangelho, é por isso que batalhamos em Cristo, é por isso que espalhamos a semente do Evangelho, porque, irmãos, joio pelo poder de Deus pode ser convertido em trigo. Vejam 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Aqui a palavra de Deus diz assim: portanto, nada julgueis antes da vinda do tempo. Julgamento aqui, irmãos, não tem a ver com disciplina, que é corrigir, orientar. Não é disso que a Bíblia está dizendo. O julgamento aqui trata do juízo final, quando o Senhor dirá qual é o destino final de cada homem. Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, até que chegue a colheita, e a colheita será feita pelo dono da plantação, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, quem é o inimigo, o que ele fez, como ele plantou o joio no meio do trigo, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os servos do Senhor não devem apressar o tempo da colheita. O nosso irmão Fritz Hennecker, comentando esse texto, disse assim: certamente os discípulos deviam fazer a distinção: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos dá para saber quem é temente a Deus, quem está comprometido com o Evangelho de Deus, quem está interessado em viver uma vida segundo a vontade de Deus, quem em nome de Deus quer cuidar de vidas e quem não quer nada disso. Os discípulos deviam fazer a distinção, mas não a separação, no sentido da condenação e do extermínio dos não convertidos. Não façam isso, irmãos.
Não queiram apressar o tempo da colheita. Nós não sabemos quando ela se dará. Sabemos que ela virá acontecer em breve. Mas quem fará a colheita é o dono do campo que foi invadido pelo inimigo, que é o Senhor Jesus. Nós podemos continuar pregando e até dizer a alguém: não se comporte como joio, torne-se trigo pelo poder do Evangelho de Jesus, que transforma vidas radicalmente, que muda corações, que muda mentes. Mas, irmãos, não é nosso papel dizer: você é joio, vai embora, você não é trigo, não é aceito nessa igreja, não. Esse papel é do Senhor. Nós podemos distinguir, mas não devemos exterminar, condenar. Esse papel é do Senhor Jesus. Um dia, o bom semeador, que é Jesus, fará a boa colheita. A parábola, então, chega ao final, quando Jesus, no verso 29, diz: não, cuidado para que vocês, tentando separar o joio, não arranquem com ele o trigo. É o que diz o versículo 29. O que Jesus está dizendo é: o trigo e o joio se parecem muito, e quando eles crescem juntos, as raízes se entrelaçam. E você pode tentar arrancar o joio e acabar matando o trigo. Irmãos, pensem, por exemplo, em cristãos mais frágeis do ponto de vista emocional. Eles podem, inclusive, ficarem desanimados ao perceberem que há trigo na igreja. Então o Senhor diz: orem, preguem, espalhem a boa semente, deixem crescer juntos, mas um dia o Senhor colherá o trigo. E meus irmãos, lá no verso 30 o Senhor diz isso: deixem crescer juntos só até a colheita, e no tempo da colheita eu vou dizer aos ceifeiros, aos anjos, e nós veremos Jesus dizendo isso: ajuntem o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo é meu, ponha em meu celeiro. O joio, irmão, tem uma outra característica que o distingue do trigo. O joio, como ele não produz fruto, ele não é pesado e ele não se inclina. Ele é ereto. Mas o trigo é pesado, ele se inclina. Isso nos lembra de algum modo cristãos e incrédulos. O incrédulo, ele é cheio de si, é orgulhoso. Eu sei o que fazer da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso de Deus, ele não se curva. O cristão é aquele que diz: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, me ajude a vencer os meus pecados, eu me curvo diante de Ti, eu me dobro diante da Tua majestade e santidade. Irmãos, joio e trigo têm postura diferente também quando amadurecem, quando crescem. Deus um dia o julgará. Vejam Mateus 24, no verso 30, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Calma, vocês não precisam apressar a colheita. Virá a colheita em que o Senhor saberá o que é joio, o que é trigo, pelos frutos, os frutos de justiça ou os frutos de iniquidade, de injustiça. Vejam ainda, irmãos, Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. Mateus 3, versos 11 e 12. Jesus dizendo João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, falando do batismo cristão. Mas aquele que vem depois de mim, Jesus, porque João Batista é o precursor de Jesus, é mais poderoso do que eu. João Batista era amado, era admirado, era temido, era ouvido, era obedecido. João Batista diz: vem um mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 2 batismos, um batismo com o Espírito Santo e um outro batismo com fogo. A Bíblia vai explicar quais são esses 2 batismos. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. O batismo no Espírito é do Senhor, pertence ao Senhor. O Espírito Santo que é dado àquele que crê em Jesus no ato da conversão, e o Espírito de Jesus é o selo, é a marca de que aquela vida pertence ao Senhor. Recolhe no celeiro, mas há um outro batismo,
que é o da punição, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deus nos livre do batismo do fogo, daquele mergulho nas trevas eternas do inferno. O bom semeador um dia fará boa colheita. A minha oração é que você creia em Jesus de todo o coração, é que crendo em Jesus você seja salvo da perdição eterna, seja liberto do poder do pecado, produza frutos que deem glória a Deus, frutos de nova vida, frutos de arrependimento, frutos de justiça, e o Senhor possa então, ao vir fazer a colheita, dizer: esse aqui é trigo, é meu, está no meu celeiro. Deus te livre de que por falta de temor a Deus, você seja reconhecido como joio. Vamos à explicação de Jesus? A explicação de Jesus, para que agora examinemos se a interpretação que eu dei de fato é correta. Mateus capítulo 13, versos 36 a 43. Aqui está a explicação com a qual eu encerro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. Os quatro ventos trarão pessoas na última colheita, na grande colheita, a colheita final do Senhor. O campo é esse mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a parábola de Jesus, uma história que nos transmite verdades espirituais maravilhosas. Se você não creu em Cristo e continua condenável, porque é escravo do diabo e pratica iniquidade, você, se não vier a arrepender-se e voltar-se para Cristo, no dia final, quando o Senhor vier buscar o seu povo, a colheita dele excluirá você, e você será, como diz a palavra de Deus, tratado como joio, extinguido, lançado à punição eterna. Mas se você creu em Jesus de todo o seu coração e foi por ele salvo, alegre-se. O fim dos tempos para nós não é terror, é esperança, não é desespero, é alegria. Jesus virá e nós com ele estaremos para sempre. Que Deus, pois, nos ajude a sempre lembrar dessa parábola e esperar o tempo da colheita que virá. Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino, O Caminho da Cruz.